Senhora Presidenta, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores telespectadores, Lula livre. Assim como o deputado William Brígido, a quem agradeço as referências, e o deputado João Paulo, também vou falar sobre o Dia do Professor e da Professora. Faz muito tempo que eu cumpro essa tarefa, que para mim é uma tarefa extremamente prazerosa, de neste dia 15 de outubro, destacar alguns aspectos desta profissão. Quero, na fala de hoje, começar parabenizando a vereadora Cristina Costa, professora, como nós, não é? Como eu, como a deputada Dulcicleide, e vereadora do município de Petrolina. A vereadora está propondo hoje, no Dia do Professor, que a Câmara Municipal de Petrolina crie um prêmio, uma comenda dedicada aos professores e denominada a deputada Simone Santana, Isabel Cristina. Não sei se será a professora Isabel Cristina, não sei se será a ex-vice-prefeita Isabel Cristina, não sei se será a deputada Isabel Cristina, se será a vereadora Isabel Cristina, porque tudo isso cabe no nome e na trajetória daquela admirável mulher com quem nós convivemos um tempo aqui na Assembleia e que eu, graças a Deus, convivi por mais tempo do que todos vocês, desde a fundação do Sintep. Acho que é uma homenagem que merece realmente nosso aplauso e eu me congratulo com o povo de Petrolina através desse projeto da vereadora Cristina Costa. Quero destacar também o significado e a origem do Dia do Professor, porque é que ele é comemorado no dia 15 de outubro. No dia 15 de outubro, o imperador Dom Pedro I baixou um decreto, viu, deputado Tony Gel, que gosta muito de história. Esse decreto foi baixado no dia 15 de outubro, porque naquela época havia uma ligação muito intrínseca entre a Igreja e o Estado. E o dia 15 de outubro é o dia de Santa Teresa, que é considerada a doutora da Igreja, por ser uma freira que estudou bastante as teses, as encíclicas, os evangelhos e etc. Então, Dom Pedro aproveitou este dia e baixou um decreto chamado Decreto do Ensino Elementar, em 15 de outubro de 1827, destinado a reconhecer a escola, o ensino oficial, e a reconhecer as professoras das primeiras letras. A gente olha assim, não é? Séculos depois, já estamos no século XXI, né? Aquilo se deu no século XIX, e que significado, 200 anos depois, e que significado isto tem naquele decreto no Brasil Império ainda? Eu leio isso como significado de que professor, professora, magistério é uma profissão. É verdade que todos os adjetivos, tudo do subjetivo que foi aqui levantado pelo deputado William Brígido é pertinente à nossa profissão. Um professor amargo, um professor descrente, uma professora pessimista não combina com a profissão. Professor e professora e o exercício do magistério pressupõe amor, pressupõe paixão, pressupõe crença no outro, mas pressupõe também resistência, luta, e esse reconhecimento que Dom Pedro fez, e fez com a sabedoria de considerar uma homenagem a alguém que teve uma vida também dedicada às letras. Então, ele conseguiu juntar a dedicação com o aspecto profissionalizante do magistério.
E é isso que hoje a gente precisa, pleno século XXI, 200 anos depois do decreto de Dom Pedro I, realçar, como disse o deputado João Paulo. As causas dos limites da educação têm que ser analisadas. A gente não pode dizer que é porque o aluno está chegando com mais problemas à escola, apenas. A gente não pode dizer que o professor precisa reforçar a sua formação, apenas. O tripé que foi considerado pelas próprias organizações, a própria Organização Nacional, pelo próprio Observatório Nacional da Educação, é um tripé de valorização profissional que pressupõe tudo isto: salário, carreira e formação. Isso tudo coadunado com uma jornada de trabalho que possa dar conta do grande desafio de construir conhecimentos, do grande desafio da verdadeira aventura do aprender com o aspecto profissional. E professores foram uma das últimas categorias a ter reconhecido esse aspecto profissional, porque não tinham jornada definida e alguns trabalham em duas ou três redes, não tinham piso salarial definido, nem tinham plano de carreira definido. 200 anos depois de Dom Pedro dar esse pontapé inicial, foi que nós tivemos esses aspectos profissionais reconhecidos em lei. Mas concedo uma parte ao deputado Isaltino Nascimento. Nobre deputado Tereza Leitão, parabenizar o pronunciamento da Vossa Excelência, saudar Vossa Excelência como membro da categoria, o deputado Paulo Dutra, que são dois integrantes dessa atual legislatura que tem vinculação direta com a profissão de profissionais da educação, mas também a todos os profissionais, né, que atuam nessa área, uma importância, relevância da formação profissional para todos nós. Nós tivemos há um pouco mais de um mês atrás um dos responsáveis pela implantação do Polo Digital aqui, falando sobre essa questão da Revolução 4.0, enfim, nas implicações, das mudanças e da nuance das profissões que iriam alterar. E das profissões que não iriam ser mudadas com a nossa nova revolução, exatamente profissionais da educação. Porque, independente das todas as mudanças que o homem passou, as transformações, na base sempre esteve os profissionais da educação vinculados a ele. Então, essa questão é muito importante, porque nós estamos trabalhando, e nós temos hoje Pernambuco enfim, um exemplo objetivo do quanto o investimento em educação ele é positivo, né? Nós tínhamos há 10 anos atrás, em 2007, quando o Eduardo entrou aqui, quando a escola sofreu, Vossa Excelência foi presidente do Sintep, sabe disso, e nós mudamos essa face. Agora o governo investe no Brasil, Pernambuco Alfabetizado, que trabalha essa questão do ensino fundamental 1 e 2, enfim, então está procurando entender a educação como elemento central, importante, e é muito relevante, haja vista que a gente está vivendo um momento muito difícil do ponto de vista do governo federal. Esse meu semestre houve várias manifestações, greves nacionais, do ataque à educação, não é? E da tentativa de impor uma maneira como as pessoas devem se comportar no ponto de vista da escola, né? A escola sem partido, né? A militarização das escolas, o ataque às universidades públicas com o projeto Futurice. Tudo isso significa a questão de impedir que algumas cadeiras, disciplinas pudessem ser selecionadas no nível superior, né, para que as pessoas não possam capacitar de pensar. Nós tivemos Hitler na Alemanha, e que das primeiras medidas dos nazistas foi exatamente queimar livros, atacar as escolas, atacar nós profissionais da educação. Então, é uma demonstração daqueles que querem uma visão autoritária, conservadora, né, que não querem fazer avançar, porque o profissional de educação ele tem o condão de dar a oportunidade das pessoas poderem despertar a sua consciência e, obviamente, cada um fazer aquilo que ia julgar mais conveniente. Mas a gente transcende essa questão das mudanças econômicas, sociais, políticas e as transformações. Nós temos, né, no mundo, alguns países, exemplo de universidades que têm quase 1000 anos de funcionamento, não é?
Então, acho que a gente mostra que nós temos aqui a educação, por exemplo, em Pernambuco, em relação à Faculdade de Direito do Recife, é uma das mais longevas do Brasil, a primeira faculdade do Brasil. E, enfim, nós temos hoje um exemplo objetivo, a Universidade Federal de Pernambuco, que é a melhor universidade pública do Nordeste. Enfim, então, nós temos a educação, de fato, é um elemento muito importante para qualquer sociedade que queira se comportar como algo. Então eu queria aqui me mandar a Vossa Excelência no posicionamento, parabenizar a Vossa Excelência, o deputado Paulo Dutra e a todos os profissionais de educação, porque é uma categoria muito importante e, volto a dizer, relevante. Silvio Meira já disse, independente das mudanças da Revolução 4.0, quem atua na educação vai permanecer. Parabéns, Vossa Excelência, pelo pronunciamento. Obrigada, deputado. Incorporo o pronunciamento de Vossa Excelência e destaco que esses avanços tecnológicos, ainda em processo meio que fragmentado, não alcançando essa Revolução 4.7, já chegam às escolas, mas chegam precisando da figura do professor para fazer a mediação. Não temos mais o quadro negro, que depois foi substituído pelo quadro verde, e que hoje é o quadro branco, com pincéis atômicos, né? Temos muitos cursos de educação à distância, mas que precisam do professor para monitorar. E acho que o que Vossa Excelência coloca em relação ao projeto pedagógico é um dos pôsteres que eu recebi hoje. Eu recebi muitas frases, muitos pensamentos, muitos pôsteres, muitas menções ao dia de hoje, aí nas redes sociais. E tem um deles que diz assim: eu quero uma escola onde eu não aprenda só a obedecer. Eu quero uma escola onde eu aprenda a pensar. Quem pensa tem poder. Quem tem poder faz escolhas. Quem faz escolhas tem senso crítico. E aí a gente não tem como fugir da pedagogia freiriana. Vossa Excelência citou muito bem aí a escola sem partido, que a falta de elementos agora está travestida das escolas cívico-militares, e a gente sabe, como muito bem disse Vossa Excelência, que o professor é insubstituível. Eu digo muito isso, já dizia num tempo que eu era dirigente sindical, nós somos absolutamente incompletos. A gente sozinho não caminha muito dentro da escola. A gente precisa de todo o apoio da infraestrutura, de todo o apoio de quem lida com multimeios didáticos, do apoio de quem faz a merenda, de apoio quem está no portão, de apoio dos psicólogos escolares, de apoio dos assistentes sociais, que Bolsonaro vetou o projeto. Mas nós, professores, somos insubstituíveis. Todos esses fazem a roda girar conosco e nos ajudam na nossa limitação e na nossa incompletude. Mas nós, como agentes, como exercício do magistério, somos insubstituíveis. Dom Pedro já reconheceu isso em 1827, deputado Doriel Barros. Tem alguns governantes que ainda não reconheceram. A gente precisa sempre reafirmar isso para que todos os governantes reconheçam essa necessidade de dar os parabéns, de valorizar, de dar uma rosa, de dar um mimo, uma palavra de incentivo, uma palavra de elogio. Tudo isso é bom e tudo isso a gente quer. Mas a gente quer, sobretudo, a valorização profissional de uma profissão que é a matriz de todas as outras. Mas ouço a parte do deputado Doriel Barros. Muito obrigado, deputada Tereza Leitão. Quero parabenizar Vossa Excelência por ser professora, né, fazer parte dessa categoria e estar neste parlamento como uma grande defensora, né, dos direitos dos professores e das professoras, né, uma luta que Vossa Excelência faz nesta casa de maneira bastante firme, forte, porque a educação ela é, sem dúvida, o caminho para que a gente possa ter um país cada vez mais onde as pessoas tenham oportunidade, onde as pessoas possam viver felizes. E o caminho para chegarmos até aí é o caminho da educação. E nesse momento, onde o país passa por um momento de muita dificuldade, onde não se
reconhece a importância da educação, não se reconhece a história, né, que já foi construída até aqui e quer se negar tudo que foi construído, é importante a reafirmação da educação como um caminho fundamental para a gente transformar a sociedade, e Vossa Excelência representa muito bem esse sentimento desse povo, dessa gente, que quer uma educação para todos, não educação para alguns, mas a educação que chegue para todos, para quem está na cidade, para quem está no campo, e muita coisa ainda precisa ser feito. Nós precisamos agradecer aos professores, aos gestores que olharam para a educação e perceberam que a educação é o caminho para que realmente a gente consiga mudar a vida das pessoas. E nós avançamos muito com as políticas do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, dando oportunidade para o filho do pedreiro, para o filho do trabalhador rural, para tantos trabalhadores que não tiveram ou não tinham oportunidade de cursar a universidade. Então, é essa educação democrática, gratuita, para todos que nós defendemos e que Vossa Excelência defende tão bem. Então, parabéns ao Dia do Professor, da professora, e parabéns a Vossa Excelência por defender uma categoria tão importante para o nosso país e para o nosso estado de Pernambuco. Parabéns, deputada Tereza Leitão. Obrigada, deputado Doriel. E lhe digo, para a gente formular a proposta de educação do campo, a gente precisou da leitura de realidade dos trabalhadores rurais. É isso que eu digo da articulação, da mobilização, da leitura de que o magistério público e a educação pública podem, sim, ampliar os horizontes. E isso o ex-presidente Lula, a quem eu saúdo todo dia, desejando a sua liberdade, porque com ele estão presos muitos sonhos da sociedade brasileira, era um homem sem estudos. Era um homem que a vida negou estudos. Depois que foi para São Paulo como migrante, conseguiu fazer a escola técnica e se tornar torneiro mecânico. Para além dos inúmeros títulos de doutor honoris causa que ele recebeu, na sua administração foram criadas 422 escolas técnicas no país, escolas técnicas federais. Foram criadas 18 universidades federais e foram criadas 173 extensões universitárias. Então, a educação que começa na base, ela deve gerar isso. Ela deve gerar esse desejo, não é? Essa busca por um horizonte maior de sabedoria, de conhecimento, para que a gente possa movimentar a roda da vida, movimentar a roda da história. Mas ouço com muito prazer o deputado Fabrício. Deputada Tereza, agradecendo a parte, eu queria apenas fazer aqui o registro, parabenizá-la pelas suas palavras, a senhora que tanto representa os nossos profissionais da educação aqui no estado de Pernambuco e tem sempre se posicionado de forma brilhante aqui nessa casa, mas não poderia deixar de vir também, deixar aqui, de fazer os nossos agradecimentos, deixar nossos parabéns para todos os professores e professoras do nosso estado. Afinal, são esses profissionais que dedicam o seu dia a dia para formar todas as outras profissões. Dizer que estudei numa escola da zona rural do município de Floresta, depois fui estudar na cidade, por fim vim terminar o 2º grau aqui na capital pernambucana, e foi com muito esforço, com muito estudo, que consegui me formar, graças a bons professores que tive, tanto do primário, do ensino médio e da faculdade. Então, eu queria, por fim, no nome da minha mãe, dona Dilma, professora, hoje aposentada, deixar aqui um forte abraço e os parabéns para todos esses profissionais que engrandecem o nosso estado. Muito obrigado pela parte, era isso que eu queria deixar aqui no dia de hoje. Muito obrigada, deputado. Já que Vossa Excelência falou de bons professores que deixam lembranças, eu já confidenciei isso ao senhor, mas vou agora tornar público. Há uma pessoa da sua família, chamada Dona Osmínia Ferraz, que foi a minha orientadora educacional quando eu fazia o curso de formação para o magistério. Naquela época, a sucessão da antiga escola normal, nós chamávamos curso pedagógico. E a Dona Osmínia, eu devo boas orientações, não é? Foi uma pessoa que, dentro da escola, aqui no Silvio Rabelo, o antigo Instituto
de Educação de Pernambuco, tinha uma liderança muito grande com os alunos, juntamente com Dona Raquel, que foi recentemente homenageada aqui na Assembleia, para nos mostrar que aquele curso médio era um curso terminativo, sim, para quem quisesse ser professora do antigo primário, mas que a gente devia procurar fazer vestibular, que a gente devia procurar continuar os estudos. E assim, todas nós, praticamente todas nós que tivemos condições, fizemos vestibular, e a lembrança de Dona Osmínia, que Vossa Excelência me traz agora, eu posso lhe afirmar que é uma doce lembrança que eu tenho na minha vida de aluna e na minha vida de professora. Mas concedo a parte, a minha colega também, professora, não é? A deputada Dulcicleide Amorim. Eu agradeço a você, Tereza, como professora e hoje deputada também, já há alguns anos nessa casa, e dizer que eu fiquei feliz com essa questão da premiação da professora Isabel Cristina. É realmente um imenso prazer para nós, pernambucanos, petrolinenses e aluno da UPE, como eu sou fruto da UPE, a qual Isabel Cristina foi professora, de realmente ter essa titulação para ela. Sei da grande guerreira que foi Isabel, como professora, como vereadora, como vice-prefeita e como deputada. Sou conhecedora das suas lutas e isso é mais do que merecedor em sua memória. Então, é uma pessoa que contribuiu muito com a educação, que contribuiu muito com o Estado. É mais do que merecedor, realmente, que ela seja homenageada com isso. E dizer que, como professor, eu até brinquei ali, que você estava fazendo o discurso e eu estava só vendo as informações do meu também. E dizer que das 18 faculdades que nós tivemos inaugurada nesses últimos anos, Petrolina foi sim agraciada com uma, que foi a Univasf. E hoje, nossa Universidade Federal forma vários profissionais, dentre eles médicos, ali que estão formando, que estão trabalhando na terra, a gente que mandava alunos para a capital e até para outros estados. Hoje a gente faz o contrário, a gente recebe alunos, não é, de outros estados e de outros lugares, justamente para se formar em Petrolina. E foi justamente através do governo do povo, que pensa na educação como transformação das regiões, que Lula levou a Univasf para Petrolina. E hoje também eu não poderia deixar de falar de ser professor. Quando você fala aí da questão do apoio pedagógico nas escolas, que foi vetado, o que é professor hoje? Ele é um pouco de professor, ele é um pouco de pai e mãe, não é? Ele é um pouco de tudo, e de psicólogo também. Nós sabemos que nossos alunos hoje passam por muitos problemas, principalmente psicológicos, que vêm da família, que às vezes vêm do ciclo de amizades e outras coisas. Então, precisa desse apoio. E nossos guerreiros continuam lá, estão lá realmente trabalhando e contribuindo para um país melhor. E aí, quando você falava aqui, acho que foi Doriel que também falou, companheira, a questão do ensino à distância. Eu fico imaginando com que maturidade de conhecimento serão esses jovens, caso isso aconteça, principalmente no ensino médio ou então no ensino fundamental, se chegar a concretizar uma coisa dessa. Então, é um retrocesso para o nosso país. A gente não pode permitir que essa figura tão importante que quando a gente fecha o olho, a gente lembra daquele professor que marcou a nossa história. Eu tive vários professores, mas dentre eu gostaria de ressaltar a professora Zélia, também da UPE, que mesmo depois de aposentada, continuou trabalhando e dava show. Uma pessoa maravilhosa que, graças a Deus, ainda hoje a gente conta com a sua presença ali na UPE em Petrolina. Então, como é que se pode vetar uma coisa dessa, de querer que o aluno realmente tenha a responsabilidade de ter seu horário de escola e seu horário realmente de estar ali, tanto em comunidade com os outros colegas, como também compartilhando de conhecimento com o professor. Então, a gente só tem realmente a lamentar pelo retrocesso que o país hoje atravessa, inclusive nos investimentos em educação, não é? Porque quando foi votado aí no passado a diminuição dos investimentos em educação e saúde, o que a gente observa é que, infelizmente, alguns dos nossos governantes querem que o povo seja analfabeto. E nós não
podemos permitir que isso aconteça e vamos sim estar à frente à luta para que o nosso país continue a crescer e não a retroceder. Obrigada, deputada e professora. Incorporo integralmente a parte de Vossa Excelência, destacando que a regulamentação da educação à distância não pode ser absolutamente tomada como uma coisa qualquer. É um aparato a mais, é um apoio a mais para um país continental como o nosso, mas não pode ser para todos os níveis de educação, não pode ser para todos os níveis de formação. Acho que é o deputado Clodoaldo Magalhães que está apresentando um projeto em relação à formação de médicos sobre isto, a formação de cursos das ciências exatas sobre isso, porque há que se fazer, dentro do bom senso, a distribuição correta da carga horária, senão vai ser ensino de faz de conta, sem sombra de dúvida. Mas ouço a deputada Roberta Reis. Deputada Tereza, hoje eu quero parabenizá-la, não só por trazer esse tema, falar dos professores, mas por você também ser uma grande educadora, que admiro muito, tanto você como a nossa colega do Cicleide Amorim também. Eu sempre digo e acho importante que nos parlamentos a gente tenha as pessoas que defendam, cada um com sua categoria, que defende. Hoje eu vejo você como educadora que vem à tribuna, que faz uma defesa dos nossos educadores. A importância da gente ter esses professores na sala de aula, de defender, mas para isso também é importante que a gente, como parlamentares aqui, que a gente defenda e que a gente traga realmente projetos para alavancar essa profissão tão importante que são os educadores. Eu não vejo outro caminho, outro meio da gente transformar a nossa sociedade, a não ser através da educação. No passado, nós tínhamos um visionário que foi Eduardo Campos. Qual foi o maior investimento que Eduardo Campos fez na nossa educação? A educação de Pernambuco hoje é um espelho para todo o país. Então, hoje eu quero parabenizar todos os professores. E, por coincidência, hoje eu concedi uma entrevista para a cidade de Araripina, onde eu fiz um apelo ao prefeito da cidade de Araripina, pedindo para que ele pague o repasse federal, que são 3 anos sem os professores da cidade de Araripina sem receber esse repasse. Isso é um absurdo, porque é um recurso que chega para o município e os professores da nossa cidade, infelizmente, não estão recebendo. E do mais dizer, Tereza, do Cicleide, educadoras, que contem com o nosso apoio como deputada estadual, porque nós só podemos transformar esse mundo para melhor quando a gente educar as nossas crianças e os nossos jovens. Um grande abraço e, mais uma vez, parabéns a todas vocês. Obrigada, deputada. É o que Vossa Excelência disse mesmo. Nós somos da área, nós temos interesse de ver os nossos colegas sendo valorizados, mas a política educacional, ela tem outros contornos. Ela pertence a todos nós, a todos os legisladores, sobretudo, que aprovam e que apresentam projetos dessa natureza. E sobre o Fundeb, que eu acho que foi sobre isso que Vossa Excelência falou, a Comissão de Educação aprovou e deve fazer, muito brevemente, a abertura de uns seminários regionais que vão ocorrer pelo Fórum Estadual e Nacional de Educação, e que a abertura se dará aqui na Assembleia Legislativa, com a presença dos deputados federais vinculados também à educação, que estão acompanhando a discussão do Fundeb permanente. A deputada Dorinha, do DEM de Tocantins, é a relatora desse projeto, fez 50 escutas, tem o apoio de secretários de educação estaduais e municipais, tem apoio de prefeitos, e a gente está com uma trava no Ministério da Educação, porque o aumento da participação da União, que hoje é de 10%, é previsto no Fundeb para ser ampliado ao longo de 10 anos, deputado João Paulo, para 40%. E o ministro, da forma sinistra com que ele sempre se reporta aos professores, e a deputada Dorinha, uma professora, disse que ela estava sendo irresponsável e que não ia
concordar com um projeto desse, porque o aumento, ao longo de 10 anos, tinha que ser de apenas 5%. Então, como é que a gente pode falar de valorização profissional com o ministro da Educação com esse tipo de postura? Então, acho que na próxima semana, o deputado Paulo Dutra, junto com o presidente Romário Dias, estão vendo a agenda dos deputados daqui que lidam com essa questão, notadamente o deputado Danilo Cabral e o deputado Raul Henri, para que a gente possa ter a abertura desses seminários aqui na Assembleia e também propiciar esse debate do apoio ao projeto, ao relatório da deputada professora Dorinha. Mas ouço a deputada Jo Cavalcante, das Juntas. Que é importante, Tereza, ter assim 4 parlamentares aqui, né? Você, do Cicleide, professor Paulo Dutra e Cátia Cunha, que sempre vem dizendo, né, que é da mandata das juntas, que vem sempre dizendo que a educação é o pilar de tudo, né? A gente vê que é na escola que a gente aprende a ler, é na escola que a gente aprende a ter esse pensamento crítico, e assim, você brilhantemente também representa os professores aqui de Pernambuco, e dizer que é muito importante ter esse debate da educação, né? Sabendo o contexto político que a gente está vivendo hoje no país, né? No desmonte da educação, no desmonte de tudo que foi conquistado, né? Durante muitas lutas, e saber que está sendo desmontado tudo isso, né? Então, eu quero parabenizar não só a você, como a todos os professores e professoras do Estado de Pernambuco e do Brasil que vem nessa luta constantemente pela categoria, e dizer que estamos juntas com toda a categoria de professores e professoras. Não consegui chegar mais cedo para fazer o discurso, mas você representa também toda essa categoria aqui na casa, você, Paulo Dutra, do Cicleide e Cátia Cunha, então, estamos juntas. Muito obrigada, deputada. Realmente é importante essa representação. Quando eu aqui cheguei, João Paulo sabe disso, porque ele foi um grande estimulador da minha primeira candidatura. Eu cheguei saindo da presidência do sindicato. E o desafio era muito grande, porque o sindicato tem um objetivo, o sindicato tem uma função, o sindicato tem uma representação imediata e histórica da sua categoria, e aqui o cenário é outro, é muito mais amplo, não é? Mas a acolhida que a casa me deu, a paciência pedagógica que a casa teve, e também a minha própria personalidade exigente, não é? Comigo própria, me ajudou bastante a gente hoje fazer esse debate com tantas e tão ricas contribuições de todos os deputados. Em nome da codeputada Cátia Cunha, eu mando também um abraço para o mandato coletivo das juntas e passo a parte para o meu querido deputado Antônio Fernando. A gente agradece a Tereza, você, e aproveita para parabenizá-la, você é a professora, uma das representantes dessa categoria, juntamente com Paulo, do Cicleide, e também Cátia, que também faz parte do mandato das juntas, são importantes. Qualquer país, qualquer estado, qualquer município que queira desenvolver, tem que primeiramente investir na educação. A educação é fundamental. A gente teve alguns países que foram devastados na Segunda Guerra Mundial, ao exemplo do próprio Japão, e a recuperação do Japão e Coreia praticamente foi através da educação. A revolução que fez na industrial basicamente foi fundamentada na educação. E hoje a gente precisa também exatamente cuidar, incentivar o pessoal a querer ser professor também. Eu acho que hoje a grande maioria dos jovens, principalmente, é incentivado para outras profissões, que não professor. Então, é importante que seja valorizado para que as pessoas, as futuras gerações, tenham realmente pessoas com capacidade, porque precisa de incentivo. Se você não incentivar hoje, daqui a pouco também. E professor, como diz, é fundamental para qualquer desenvolvimento. A gente aproveita também para registrar aqui também, foi nomeado reitor da Universidade Federal, o professor Alfredo Gomes, que com grande prazer é conterrâneo de Oricuri, com certeza ele vai tentar interiorizar a educação superior, que há muito tempo foi concentrado, como diz você. O presidente Lula fez algumas faculdades, mas precisa colocar mais faculdade no interior. Com certeza está de parabéns, e a gente acredita que o professor Alfredo vai fazer uma boa administração, e, se Deus quiser, para melhorar o nosso Estado. Muito obrigado, parabéns a
todos vocês, principalmente os professores de Pernambuco e do nosso Brasil. Eu que agradeço, deputado. E lembro que a vitória de Alfredo é dupla. É tripla agora. Primeiro ele ganhou a consulta acadêmica, em primeiro lugar. Depois a lista tríplice foi para o governo, para o MEC, e a gente tinha já alguns antecedentes de o presidente Bolsonaro não nomear o primeiro da lista, como era sempre de costume. E em um caso não nomeou ninguém da lista. Então havia uma articulação, uma expectativa muito grande para ver qual seria o posicionamento do presidente e do MEC em relação a Alfredo. E aí o posicionamento foi positivo. Saiu no dia 7 ou 8, não me lembro bem, a portaria nomeando Alfredo reitor a partir do dia 13. Aí alguém botou na justiça, pedindo a Bolsonaro para desmanchar a portaria. E aí perdeu na justiça. E aí vamos esperar, de fato, a posse festiva, e eu concordo com Vossa Excelência, também estou numa expectativa bem positiva de que Alfredo e Moacir, professor Alfredo e professor Moacir, farão uma boa gestão na Universidade Federal. Concedo a parte ao deputado João Paulo. Nobre deputado Tereza Leitão, Vossa Excelência sabe do quanto... A gente poderia dizer, não sei se uma aposta, mas eu apostava no perfil parlamentar de Vossa Excelência, até porque tinha passado pela casa, e eu diria com toda certeza vai ser uma excelente deputada. E na época prefeito do Recife, o que eu pude essencialmente fazer para a sua primeira vitória, na verdade, fiz, e acho que o povo de Pernambuco reconhece sua atuação. Eu só queria, até porque eu já falei um pouco sobre o tema, mas também não querendo acelerar o processo, eu queria dizer que há toda uma discussão no mundo, inclusive a partir da grande reforma educacional feita pelo governo da Espanha já em 70, dos anos 70, que tem como base toda uma concepção na linha de educação da troca do conhecimento, não é? Onde não há o que ensina, mas a troca desse conhecimento. E queria dizer que isso tem uma consonância muito grande com a política, não é? Porque a política, ela, na verdade, é o grande balizador do destino de uma nação. E está aí a experiência do presidente Lula, que, em tese, não tinha uma formação acadêmica, não fez um curso superior, não é? Tinha um curso técnico de mecânica, mas que deu muitas lições para o Brasil e para o mundo. É compatível totalmente com o que já dizia aquele grande pedagogo Forrostier, que dizia que mais importante que a quantidade de um conhecimento, como foi em tese FHC tinha, o mais importante é a aplicação do conhecimento que ele tem. E aqui eu queria só registrar o papel fundamental para o futuro do Brasil desempenhado pelo nosso ex-presidente Lula e todos os seus ministros que por lá passaram. Obrigada, deputado. Incorporo a parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe que antes mesmo de eu chegar aqui, no tempo que Vossa Excelência era deputado, apesar de não ser professor, sempre foi um esteio, sempre foi um representante da categoria. Lembra daquele decreto do Conselho Escolar? Então a gente sempre teve como categoria uma articulação muito grande com o mandato do deputado João Paulo, naquela época, que era do PT e que tinha uma relação muito tranquila com a casa, o que favorecia para nós todo o processo de articulação quando a gente trazia as nossas demandas. Eu nem pensava que um dia seria deputada, mas aqui já frequentava. A primeira vez que eu pisei aqui foi há 30 anos. Eu fazia parte do Fórum em Defesa da Educação na Constituinte. Então, vinha com Edla Soares, com Cleidimar Barbosa, com outros professores, para trazer as nossas emendas. E a gente aprendia muito também com os deputados educadores e hoje com os educadores deputados, que aqui são vários, né? Agradeço muito a parte de Vossa Excelência e concordo plenamente com ele. Além daqueles dados que eu falei sobre o presidente Lula, é também do seu governo a instituição do piso salarial profissional. Hoje tem um jornalista que está dizendo que isso foi obra de FHC, não foi. O piso foi instituído em 2008, portanto, no governo Lula, como também a transformação do Fundef, esse do governo Fernando Henrique, em Fundeb,
que ampliou toda a cobertura do financiamento da educação básica. Mas ouço com muito prazer o deputado Zé Queiroz, um grande professor aqui na casa. Deputada Tereza Leitão, nós vivemos na vida aprendendo, né? Grandes alunos, se soubermos aprender. E é evidente que Vossa Excelência traz uma aula hoje aqui para a gente, histórica, lá de trás, do tempo de Dom Pedro, até o presente. Mas diante dos apartes feitos, a gente tenta derivar, buscar outros argumentos para contribuir com o pronunciamento de Vossa Excelência. Vossa Excelência deve estar lembrada do lançamento de programas que fizeram de alfabetização na década de 70. Imaginem, são 50 anos. Eu estava terminando meu curso de professora primária, ainda era estudante. Pois é. Mas me lembro. Por que eu me refiro a esses 50 anos? Porque, deputada, se a gente der um balanço nos últimos 50 anos, nós vamos encontrar um conjunto de países que souberam fazer da educação o grande instrumento da sua revolução. E souberam avançar. A educação abriu margem à capacitação, à tecnologia, à ciência. E esses países hoje se destacam. Não quero nem falar na Finlândia, que é um exemplo de educação, ou na Suíça. Vamos falar aqui bem pertinho, o Chile, os avanços que o Chile estabeleceu. E outros países que têm na educação a pilastra básica da sua revolução. E o que me chateia, o que me deixa constrangido, minha cara educadora, é que quanto mais tempo passa, mais a gente vê aqui esse conjunto de protestos, de lamentos, pelas contradições, pelos conflitos dos governantes, como este agora que está aí, negando tudo à educação. E aí a gente se pergunta, ora, são quantas décadas perdidas que o Brasil poderia ter avançado? As outras nações avançaram e nós estamos engatinhando em matéria de educação. Nós não temos ainda um projeto verdadeiramente revolucionário para a educação, porque se a gente fosse buscar Paulo Freire, ele estava querendo ir buscar conceitos, mas projeto para a gente avançar e avançar desde a pré-escola até a universidade, a gente teria que repensar a educação no Brasil. De modo que é um lamento a gente comemorar o Dia do Professor, ainda engatinhando como um projeto de nação em matéria de educação. Mas cabe a luta de Vossa Excelência e, logicamente, a solidariedade de todos nós que estamos comprometidos com mudanças para a educação no Brasil. Obrigada, deputada. Para lhe homenagear, eu vou lhe dizer que um dos cards que eu recebi hoje diz respeito ao ex-presidente do seu partido e uma das figuras mais conhecidas da política nacional, Leonel Brizola. É Leonel Brizola pulando uma fogueira de armas de criança com um livro na mão. Leonel Brizola morreu há quantos anos? E como essa imagem, ainda em preto e branco, é tão atual nos dias de hoje. Então, o que entregar, o que garantir, que nível de direitos nós precisamos assegurar para as nossas crianças no âmbito da educação. E termino pontuando duas coisas. Não gosto de dizer apesar de você, mas vou ter que dizer que apesar de tudo e de todos os gargalos que afetam a nossa profissão, aqueles elementos que foram aqui levantados, alguns deles pelo deputado William Brígido, do compromisso, do amor, da paixão, do reconhecimento, da resiliência, eles são tão presentes, deputado Zaltino, na vida dos professores, que a recente pesquisa, divulgada ontem num programa seriado do Jornal Nacional, da Fundação Getúlio Vargas, aponta que 77% dos professores gostam do que fazem. E não gostam por martírio. Não gostam para se sentirem martirizados ou fazendo uma coisa que pode lhes purificar. Não. Gostam
pelo exercício da profissão, que pode ser prazeroso. E desse conjunto também, 74% tem plena consciência de que a sua profissão, de que o exercício do magistério, de que a construção do conhecimento, de que a função social da escola é fundamental para mudar o mundo, para interferir nos destinos do Brasil. Aqui tem outro professor, Roberto, nosso fotógrafo, também é professor, né? Eu acho que ele é fotógrafo nas horas vagas, porque, de fato, ele é professor. E o desafio que eu trago é de um diálogo que tive hoje no rádio com o secretário de Educação. Uma pergunta que me foi feita a partir de uma declaração do secretário Fred Amâncio, de que os professores de Pernambuco têm muito a comemorar. Tem, eu não vou negar. Eu mesma passei 10 anos da minha vida, dos quais 5 com formação de nível superior, ganhando como professora primária, porque a gente não recebia pelo nível de formação, recebia pelo locus do exercício profissional. Eu era professora de séries iniciais, de educação infantil, então meu curso de pedagogia valia muito, mas não para ter repercussão no salário. Isso está superado há muito tempo, não é? E depois veio o Estatuto do Magistério, que nos dá nossos direitos e deveres. Depois veio o Plano de Cargos e Carreiras, e esse plano está no gargalo. Eu concluo lançando esse desafio, que já lancei no sindicato. Eu acho que todas as pautas deveriam ser secundarizadas, deputado Exaltino. E a pauta principal do sindicato e do governo, a partir deste ano, deveria ser a reformulação do plano de cargos e salários e carreira. Esse plano é de 98, não existia piso naquela época. A lei do piso é de 10 anos depois. Então, ele foi pensado para uma realidade financeira, fiscal, econômica, que não tinha nem Fundeb. Era na raça. Eram os 25% para tudo, vinculados. Hoje, os contornos legais são outros. E, ao mesmo tempo, a exigência do piso, que é cumprida pelo governo do Estado, se estrangula no desenvolvimento da carreira e faz com que o professor de licenciatura plena não tenha a devida valorização salarial. Eu acho que as conquistas que nós tivemos, desde 88, com a Lei 10.335, que nos deu o direito de receber pelo nosso nível de formação e que fez com que Pernambuco, ainda na década de 90, tivesse o maior índice de professores com nível superior de formação, precisa ter uma consequência. Os desafios são muitos, há programas importantíssimos, como o que Vossa Excelência se reportou, da alfabetização até os 7 anos de idade, mas o plano precisa ser revisitado e voltar a ser bradado como nós bradamos. Nossa luta fez a lei. Foi assim que nós comemoramos o advento do plano de cargos e carreiras. Então, é necessário que a gente reformule, mantenha o que a gente tem acumulado, de acordo com o novo perfil da categoria. Nós temos apenas 200 professores com formação de nível médio. Precisamos investir, portanto, nos professores de formação de nível superior, que as políticas governamentais realmente acresceram isso. E dizer, finalmente, que agradeço muito os apartes que foram dados, toda a riqueza do conteúdo dos apartes, e a cada dia que eu falo de professor e de magistério, mais eu acredito naquilo que Paulo Freire nos ensinou. Professor é aquele que ensinando aprende e que aprendendo ensina. Que sejamos todos, portanto, eternos aprendizes. Muito obrigada.